vocês não têm noção da minha felicidade de estar encontrando pessoalmente uma pessoa incrível que me ajudou muito nessa luta toda com saúde e que abriu o coração dela para mim de uma forma muito especial. E hoje eu vim aqui para agradecer. Eu estou em Florianópolis, porque a gente não se conhecia. É a minha nutricionista, a minha nutri, que eu falo queridona, e nós só nos conhecíamos online. Oi, querida! Coisa boa! Foi tão bom te ver, Camila! Sim. Coisa a recíproca boa. É verdadeira, totalmente verdadeira. Pois é, foi um encontro de alma, né? Foi. Não foi? Foi mesmo. Eu concordo. Pois é, uma gente. Empatia logo no início, É né? verdade. Então, como todo mundo sabe, eu passei por uma reeducação alimentar bastante importante por necessidade, né, Camila? Então, Sim. assim, eu vejo que você tratou isso de uma forma muito mais leve, né, do que eu poderia encarar, vamos dizer assim, né? É assim com os pacientes, mas essa é a pergunta que não quer calar. Porém, eu quero quero que ela se apresente para vocês. Me fala tudo de ti. Bom, eu sou nutricionista já há 23 anos de formada. Quando eu comecei a minha profissão, naquela época falava-se muito pouco sobre a questão intestinal. Quando eu me formei na faculdade não se falava sobre o intestino e todas as funções que hoje a gente sabe que ele apresenta. Então, quando eu me formei, eu fui para a área clínica, fui para o consultório logo no início, mas sempre trabalhando muito com estética. Uhum. Não é uma área que me agrada, então eu não estava muito feliz com a minha profissão. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Até eu começar a entender um pouquinho mais da nutrição, um pouquinho mais da nutrição funcional, onde eu fiz pós-graduação. Aí eu vi que a nutrição ela era muito além da parte estética, que ela poderia auxiliar a pessoa, o paciente, não só na questão do emagrecimento, mas na parte clínica, né, de tudo que o alimento pode fornecer pra gente. E aí eu já comecei a me apaixonar novamente pela minha profissão, porque eu já estava bem desanimada. Sim, algumas vezes eu pensei em sair da área. E aí chegou a modulação intestinal. Quando eu comecei a estudar a modulação intestinal, que foi um pouquinho antes de eu vir para Florianópolis, né? Então não faz muito tempo não, faz uns 7, 8 anos. Meu Deus, aí eu me encontrei. O mundo abriu. E daí realmente hoje eu me sinto muito feliz em fazer isso, em trabalhar com isso, de acordar e saber que eu vou poder ajudar o meu paciente através da modulação intestinal. Tenho muito prazer em estudar isso, não é nenhum peso para mim saber que eu tenho que fazer um curso, que eu tenho que fazer uma aula sobre o tema. É gostoso, né? Adoro. Eu adoro. Adquirir conhecimento, né? E isso a gente vê que... Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma pessoa ler um exame como você leu primeiro. Ela me ganhou aí. Porque quando ela abriu meu exame, ela falou assim, olha isso, item por item. Eu falava, gente, que essa mulher sabe muito. Porque quando eu... Não, porque por incrível que pareça, antes de fazer a nutrição, quando eu fui para a nutrição, eu queria, sempre desde pequena, eu queria fazer medicina. Eu tenho um lado também. Entendi. Eu sempre, quando pequena, sempre falava, você é médica, você é médica. E aí, quando chegou na época da faculdade, de prestar o vestibular, eu conheci uma nutricionista. E aí, foi no ano de prestar o vestibular. E aí eu falei, puxa, me interessei pela profissão, não conhecia a nutrição. E aí eu mudei da minha opção de medicina para nutrição. Mas mesmo assim a paixão ficou, né? Sempre tive essa coisa de querer saber um pouco mais do corpo humano, de entender o corpo como um todo, né? Não só uma coisa. E aí, então, dentro da área da nutrição, a gente tem alguns cursos, pós-graduações que a gente pode sim abrir um pouquinho mais para esse olhar do organismo como um todo. E aí eu fiz sim uma pós-graduação em análise de exames laboratoriais. Eu não sabia disso. Mas que legal. O que é a modulação intestinal? Porque isso hoje tá na moda, né?
Todo mundo fala, todo mundo gosta, intestino é o segundo, como é que é? O intestino é o segundo cérebro. Isso é uma fala muito comum. Mas eu vejo, não sei se é porque eu entrei nesse mundo, mas não me lembro de ser tão presente no dia a dia das pessoas esse assunto intestino. Realmente não era, até porque pouco se sabia sobre o intestino. Até que começaram a surgir muitos estudos em relação ao órgão e hoje sabe que ele tem uma grande quantidade de funções, cada vez mais a gente descobre mais funções em relação ao intestino. E uma queixa extremamente comum de, sei lá, 70%, 80% da população é uma alteração da função intestinal, principalmente no quesito motilidade, né? Então, ou o paciente tem uma constipação ou o paciente tem uma diarreia, mas não somente isso, a gente tem um estilo de vida hoje que comporta, né, uma alimentação que está associada a uma alimentação totalmente inadequada. A gente tem muito estresse e isso está relacionado a uma alteração. O estresse acompanha. É que a gente não entende isso, mas... a gente não acredita, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que não. Sim, não. A alteração emocional, esse estresse grande que a gente apresenta hoje, interfere na saúde intestinal. Então, hoje, fala-se muito sobre o intestino, porque é uma das grandes queixas hoje que os pacientes apresentam, a alteração de uma função intestinal. É um intestino irritado, é um intestino que tem muito desconforto, tem muita dor, tem muita distensão abdominal, e associado a isso piora o quadro emocional, então a gente fica sem saber se é o quadro emocional que levou à alteração intestinal ou vice-versa. Entendi. Então hoje está muito presente, óbvio, né? A alteração do intestino está muito relacionada à nossa alteração emocional. E tem todo um ecossistema ali, né? Tem todo um ecossistema que... Gente, não é facinho assim, né? Toma lá um probiótico e pronto. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Vamos falar um pouco disso, porque tem, milhares, né? Tem centenas nas farmácias que a gente vai e um fala, tomo isso, tomo aquilo, e o povo vai meio que tomando probiótico, prebiótico. E não pode. A gente... Conforme a gente foi estudando mais sobre o intestino, a gente foi tendo a noção que o probiótico precisa ser bem colocado no momento certo, porque só pode piorar a situação, né? Então, assim, a primeira coisa, quando a gente avalia um paciente que tem uma alteração intestinal, que tem uma queixa intestinal, primeira coisa, qual é a causa, né? O porquê dessa queixa. Então, é uma alimentação inadequada? É uma síndrome do intestino irritado? Ou seja, é uma alteração intestinal acompanhada de diarreia ou constipação, dor, distensão abdominal? É um estresse muito intenso que está acarretando essa alteração? Ou é realmente uma alteração do ecossistema, né? Que pode causar todos os desconfortos. Normalmente o paciente, muito dos acometimentos do intestino tem como principal queixa distensão abdominal e a formação de gases. Verdade. Né? Então, a grande maioria dos meus pacientes, eles têm essa queixa. Camila, eu tenho distensão, eu acordo bem, mas vou dormir com meu abdômen muito distendido. Ou eu já acordo com ele distendido. Mas associado a isso eu tenho dor, eu tenho gases. Então, quando eu vou pensar em probiótico, eu vou pensar em bactérias vivas que fermentam, que respiram. Então, eu vou colocar mais gás naquele intestino. Pois é. Então, talvez não seja o momento. A primeira coisa... qual, né? Porque tem muitos, né? Eu vejo... Tem muitos. Nossa, tem muitos. E para isso existem exames específicos, né? Que geralmente a gente não faz, porque não é uma coisa normal. Né? E aí você vai em busca, e essa pesquisa, essa análise, essa busca pela cura é uma coisa muito rápida, mas é lenta, né, Camila? Gente, 1 ano, né? Eu lembro uma das primeiras consultas que a gente fez, eu falava assim, eu vou sarar. Nossa, isso é tão Você lembra? Eu vou sarar, mas quando que eu vou sarar? Quando que eu vou poder voltar a comer tudo que eu comia? É verdade.
Você falou uma coisa realmente que eu ouço com muita frequência e assim, eu sempre falo para o paciente. É muito angustiante. Sem dúvida. Isso eu dei uma compaixão por isso, porque assim, realmente todo paciente que chega, ele chega com muitas queixas, com muitos desconfortos e que não vê a hora daquilo passar, né? Mas intestino é uma história de vida, então a gente começa a formar toda aquela microbiota, todo aquele ecossistema na barriga da nossa mãe. Então, sim. Então, já na placenta a gente já tem contato com a microbiota da nossa mãe, tem vários estudos já saindo mostrando que a gente pela placenta, pelo nosso líquido, pelo líquido placentário, a gente já começa a fazer uma certa colonização, né? Então, o próprio tipo de parto também faz colonização intestinal, amamentação, se é amamentado ou não. Então, a gente já começa a formar toda essa microbiota intestinal nessa fase. Quando o paciente chega ao meu consultório, eu estou mudando essa história, né? Essa colonização que aconteceu lá na infância. Então não é de uma hora para outra. Claro que a gente consegue, talvez em 1, 2 meses, aí diminuir muito dos desconfortos. Mas assim, cessar, equilibrar, fazer com que, olha, hoje eu tenho um dia normal. Demora. Pois é, gente, mas a boa notícia é que com esse profissionalismo todo, né, com todo esse estudo, com toda essa característica de acolhimento que a minha nutricionista tem, que é a Camila, aí a gente fica bem, porque eu como paciente te digo, é um processo, gente, que se não cair a ficha que você tem que mudar, o paciente não te dá o retorno que ele precisa dar, né? Porque ele busca a cura e você mostra o caminho, mas é um processo mútuo, né? Mas maior é a parte do paciente. Sempre, né? A gente passa todas as orientações, mas 80% é o paciente, né? Ele tem que seguir os 20% que eu solicitei. Me dá uma nota. 100, né? Não é à toa que tá assim, linda. 16 quilos a menos não é para qualquer um, né? Nota 10, 100, 1000, enfim. Mas sem dúvida. E assim, como nutricionista, como profissional, eu acho que a gente precisa estar perto do paciente. É o tipo de paciente que vai exigir um dia a dia nosso, porque não é fácil. É pesado. E assim, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança nas escolhas alimentares. Então, se você não tiver como profissional dando o suporte para esse paciente, olha, é isso mesmo, não fica firme aí, vai melhorar, calma, né? Porque muitas vezes vem umas broncas, ai, não aguento mais, né? A gente não vai conseguir, o paciente, a aderência é baixa, lógico, a gente está mexendo na vida do paciente todo, né? Não, e mexe também na vida familiar, né? Sim. Mexe na casa. Na casa inteira e até na tua vida social, né? Mas hoje, gente, eu confesso que eu vou, né? A gente trabalha nas festas, nos coquetéis, nos eventos. Eu já convenci vários chefs a fazer um cantinho saudável. Isso é legal, isso é legal. Né? Eu digo, gente, porque as intolerâncias hoje, a gente vê que é muita gente intolerante, tem muita coisa acontecendo que precisa ser revista, né? Inclusive nos próprios coquetéis, né? Concordo. Nos próprios jantares, né? Muita lactose, muito glúten, muito tudo que não precisa. Não precisa, e hoje tem muita gente que apresenta a intolerância, né? Então, assim, claro que a gente não precisa sair de um extremo e ir para o outro. Como eu fiz. Mas é porque Dona Fabíola tinha um paladar muito infantil, né? Verdade. Então, daí, lógico, com todas as queixas dela, ela teve que aprender a comer. Tudo de novo. Não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a gente precisa, o que faz com que o paciente tenha uma aderência à dieta, a essa mudança de estilo de vida, é o próprio resultado, é o próprio, são os sintomas
que quando a gente muda a dieta, quando a gente propõe uma escolha melhor, uma alimentação mais adequada, os sintomas relatados em primeira consulta, muitos a gente já consegue eliminar. E aí o paciente fala, opa, vale a pena? Funcionando. Não, vale a pena, claro. porque é um paciente poliqueixoso, é um paciente que está sofrendo. Então ele vem, ele fala assim, ele chega ao ponto de falar, o que for preciso eu vou fazer, porque eu não aguento mais todos esses desconfortos, que não é né? Uma vez que o intestino tem muitas funções dentro do nosso corpo, ele alterado, ele altera toda a parte metabólica do nosso corpo. Então a gente sente dor no corpo, não é uma dor só abdominal, é uma dor no corpo, é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, é a rinite, é a sinusite, é uma dermatite, é a queda de cabelo, é um cansaço extremo, é muita coisa. Tudo é uma memória isso, ruim. Culpa do intestino. Podendo ser culpa do intestino. Né? E é coisa que a gente nem imagina. Né? Você vai vai relacionar uma enxaqueca, por exemplo, a um intestino complicado? Não vai, né? E tem tudo a ver, muitas vezes tem tudo a ver. Camila, qual é assim a tua, não o teu conselho, mas a tua dica para as pessoas poderem viver bem, mesmo aquelas que não têm intolerâncias, mesmo aquelas que não têm alergia, mesmo quem está assim, normal, qual que é a tua dica? Para mim, hoje, quando eu penso numa dica, ainda mais vivendo isso no meu dia a dia, né? Não só na clínica, mas a minha própria vida pessoal. Né? Lá em casa também temos as intolerâncias, as sensibilidades. O meu filho nasceu com alergia à proteína do leite, somos intolerantes a muitas coisas. Então, assim, comer comida de verdade. Quando a gente pensa numa saúde intestinal, claro, cada um tem as suas particularidades. As suas particularidades, obrigada. Tem as suas particularidades, mas no geral, quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente pensa em alimentação com qualidade, uma dieta com qualidade, que nada mais é do que comida. Evitar os industrializados, evitar o empacotado, evitar o excesso de açúcar, o doce, mas é comida, é arroz, é a batata, é o tubérculo, aipim, inhame, é o frango, é a carne, é o peixe, é o ovo, é a fruta. É que a gente acabou, pela praticidade, indo muito para um lado industrializado, né? Muito para o artificial. E que é muito gostoso. Sem dúvida nenhuma. A indústria não é boba, eles precisam vender, eles vivem das vendas, então precisa ser muito palatável. Mas com isso, atrapalhou muito a nossa saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, principalmente saúde intestinal, a gente pensa em comida. É comer um prato normal, arroz, mas claro, por exemplo, no seu caso, quando chegou com as queixas iniciais, existiam algumas comidas de verdade, por exemplo, brócolis, feijão, couve-flor, que estavam causando desconforto. Então, nessa primeira fase a gente tira, mas depois a ideia é a reintrodução. Dormir bem, dormir bem, meu Deus, pode todo mundo falar assim, nossa, mas como você é chata, né? Porque eu sempre fui de dormir cedo e acordar cedo. Sempre fui, mas isso faz uma grande diferença para a nossa saúde. Nosso corpo precisa descansar. A modulação hormonal acontece dependente desse descanso noturno, né? Então eu acho que isso é essencial. E atividade física. Parece clichê, mas não tem, a gente não foge disso. Atividade física é importantíssimo, porque a atividade física te relaxa. Atividade física mantém uma estrutura muscular tão necessária para a sua saúde. E agora a gente sabe que as inas são produzidas também no intestino, né? As serotoninas, as adeninas, não sei, endorfinas, melatonina, serotonina. Também, né? Também o intestino é um órgão endócrino que produz hormônios, como por exemplo serotonina e melatonina. A serotonina produzida no intestino, ela tem uma função principal, importantíssima, muito mais na motilidade intestinal. Ela cai até na corrente sanguínea, atinge a barreira hematoencefálica, ela não é totalmente a responsável, né, por o nosso bem-estar,
mas uma parte dela, sem dúvida nenhuma, pode nos auxiliar nessa questão emocional. A melatonina também produzida no intestino, ela também pode nos auxiliar, essa melatonina do intestino, no sono. Então, querendo ou não, é importantíssimo. O intestino produz um hormônio que é o GLP-1 e o PYY, que é um hormônio que vai no centro da saciedade estimular a saciedade. Então, eu estou bem, eu não preciso comer. Então, muitas vezes o paciente chega compulsivo também por esse desequilíbrio intestinal, por uma vez que ele é responsável por essa produção de hormônio. Então, como não olhar para ele? Pois é, como tanta coisa, né? Não tem como não olhar. Não tem, gente, é um órgão que eu sou apaixonada por ele. Não. E é isso que eu falei no começo, né? A gente se sente acolhida e segura, porque o paciente ele tem que se sentir seguro. Quando a gente chega em qualquer, ou médico, ou uma nutri, enfim, uma pessoa que vai cuidar de você, você tem que olhar para essa pessoa e falar assim, ela vai me ajudar, ou ele vai me ajudar, ou ela está preparada, ou ele está preparado, enfim. A gente precisa confiar e entregar, né, Camila? Eu acho que isso você faz assim com maestria, e eu quero deixar aqui o meu depoimento, que a Camila foi fundamental nesse processo todo. Descobri a Camila por uma indicação. Ai, que eu agradeço tanto a minha querida Flávia. Eu sou apaixonada por ela. Mas assim, é um trabalho conjunto com o médico, sabe? Ninguém é separado de ninguém, é todo mundo junto. Sim. Então, né, forma esse bolo aí de gente querendo te ajudar, e isso é fantástico. A Camila atende online. Hoje, a primeira vez que eu tô vendo a Camila, já me sinto... íntima, somos né? amigas, né? Porque compartilhamos aí um bom período juntas, e eu só tenho a te agradecer e te admiração, né? Foi um prazer. Muito grande. Mas é justamente isso. O que eu acho é que assim, foi muito bom realmente te acompanhar e você poder vivenciar um pouquinho da minha prática, né? Do que não adiantaria a gente fazer só essa entrevista sem você ter noção do que é o tratamento. Então isso foi muito bom, porque não é fácil, né? Quando a gente faz um tratamento uma dieta, seja ela para perda de peso, seja ela para ganho de massa muscular ou para realmente tratar o intestino, nunca é fácil, porque a gente mexe no estilo de vida do paciente, a gente mexe na casa do paciente, a gente mexe num ponto tão prazeroso que é comer. E não só isso, mas o paciente ele quer para ontem, né? Então a gente precisa estar realmente muito casada, precisa ter a empatia com o profissional, a gente precisa estar perto uma da outra para que a gente possa juntas chegar aí nesse resultado, né? Por isso que a Camila é tão requisitada e tão querida. Então, gente, a agenda é uma loucura, mas sempre tem espaço para mais um, né? Com certeza. Até porque eu gosto muito, né? De ajudar. É desafio atrás de desafio. Sim. Camila, muito. Obrigada, querida. Um prazer. Ai, que delícia entrevistar, gente. Eu estava enlouquecida para fazer essa entrevista, mas como a Camila falou, realmente tá sendo na hora certa, né? Depois de um ano, eu me sinto super bem, ganhei o meu corpo de volta, fui bailarina, né? 30 anos, sempre fui magrinha, eu estava inchada. As pessoas não estão me reconhecendo, porque hoje eu tenho o corpo que eu tinha lá atrás e me sinto extremamente saudável e muito grata à vida, né? Porque parece que a gente ganha uma vida nova. Sim, né? Com certeza, mais disposta, né? Com mais vida mesmo. Siga nas redes sociais, tá aí embaixo o telefone da Camila, rede social, ela sempre dá umas receitinhas. Ai, porque ela também é chefe, mas a gente vai falar isso outro dia. Esse é um outro assunto. É isso, gente. Conversei com a doutora Camila, ela é nutricionista, tudo aí na telinha para que vocês possam acompanhar esse trabalho maravilhoso que ela faz de modulação intestinal.